Que Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, meu amigo, minha amiga, Deus ele sempre nos reserva uma palavra para nos orientar, para nos levar a entender o propósito dele nas nossas vidas. Amém? Deus nunca deixa uma pessoa sem resposta. E o propósito do Senhor Jesus, vindo aqui nesse mundo, foi para que deixasse para nós um caminho para que nos momentos difíceis viéssemos a alcançar uma resposta e nos livrar, através do conhecimento da palavra do Senhor, nos livrar das maldições, das perseguições, dos problemas que a vida às vezes nos proporciona. Mas a coisa mais importante não foi só nos trazer esse conhecimento, mas sim nos levar a entender que, através desse conhecimento, a coisa mais importante é a salvação. É a gente buscar a salvação das nossas almas. Porque a carne perece, as coisas se acabam, mas o Espírito não. O Espírito ele permanece. O Espírito ele continua. Então o Senhor Jesus sempre nos deixa uma palavra que nos ensina como vencer as batalhas e como permanecer na fé. Aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 38, diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus em um povoado. Certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa o Senhor Jesus. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava assentada aos pés do Senhor e ouvia o seu ensinamento. Olha só, Marta chama o Senhor Jesus para que ele se hospedasse na casa dela. Olha que coisa linda. O Senhor Jesus entrou na casa de Marta para se hospedar na casa dela. Mas a Bíblia já nos revela que Maria se assentou aos pés do Senhor Jesus para ouvir o seu ensinamento. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos dos seus serviços. Então se aproximou do Senhor Jesus e disse: Não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Olha só que coisa tremenda. Poxa, Marta hospeda o Senhor Jesus na casa dela e, em vez dela aproveitar a oportunidade de ouvir a voz do Senhor Jesus, o ensinamento do Senhor Jesus, ela estava preocupada com seus afazeres. A Bíblia diz que ela se agitava, quer dizer, ela ficava de um lado para outro, ia para lá, ia para cá, ia para colar, ela não parava. Ela não parava. Poxa, se o Senhor Jesus entrou na casa dela, né, o Filho de Deus, o Salvador, puxa, o que ela tinha que fazer? Dar atenção. Não é verdade? Sentar ali e ouvir o que ele tinha para falar. Mas ela começou a agitar, fazendo um monte de coisa para ele. Marta queria fazer um monte de coisa para o Senhor Jesus. Mas entendemos que o Senhor Jesus, ele não quer que a gente faça um monte de coisa para ele. Ele quer que a gente ouça a palavra dele, para que quando viermos fazer a vontade dele, aquilo que cabe a nós a fazer, venhamos fazer corretamente. Amém? Por quê?
Primeiro a gente tem que ouvir aquilo que ele quer que nós que venhamos fazer. E depois venhamos fazer. Porque se não ouvirmos o que ele quer que nós venhamos fazer, vamos fazer de qualquer jeito. E foi o caso de Marta, estava aqui toda alvoroçada e ao ponto, olha só, ao ponto de querer dar ordem no Senhor Jesus. Olha só, o Senhor Jesus não queria ser servido, porque quem veio para servir foi ele. Ele que veio para nos servir. E ele queria ali ensinar Marta e ensinar Maria. Mas Marta não estava dando atenção. Maria estava ali ouvindo o que ele tinha para falar. E Marta, então, por não estar dando atenção, está ali toda atribulada, buscando fazer as coisas que ela achava que tinha de fazer, chegou ao ponto até de querer dar ordem ao Senhor Jesus. Ela chegou ao ponto, olha só, vê se tem cabimento isso. Ela chegou ao ponto de dizer para ele assim, poxa, o senhor não se incomoda de ver minha irmã não fazendo nada e eu aqui fazendo um monte de coisa para te servir? Dê ordem a ela, olha só, ela já queria dar ordem. Assim são muitos dentro da casa do Senhor, muitas pessoas nesse mundo que acham que estão fazendo a coisa para Deus, que estão fazendo as coisas para o Senhor Jesus. E, na verdade, não estão. Não quer dizer que a pessoa faça um monte de coisa que ela está fazendo o que está certo. Não é verdade. Entende? Sim ou não, meu amigo, minha amiga? Às vezes a pessoa está dentro da igreja, tá lá fazendo um monte de coisa, ou dentro da casa dela, ou seja, onde for, e não para ouvir a voz do Senhor Jesus. Tem gente que quer fazer tudo. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer, que Deus é comigo, Deus é... Mas não para ouvir se de fato Deus quer que ela faça isso. Você vê como é que pode? Marta, poxa, aos pés do Senhor Jesus e começa a fazer um monte de coisa. Em vez de aproveitar o momento, de ouvir, de estar sentada ali ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus, ela estava se preocupando com um monte de coisas. Um monte de coisas. E hoje também acontece isso dentro da igreja, pessoas que acham que estão fazendo um monte de coisa dentro da igreja, está fazendo o melhor para Deus. Não está. Não está. A gente tem que ter sabedoria que, na verdade, quem veio servir foi o Senhor Jesus. E ele nos serve, nos orienta para que nós, através disso, venhamos fazer aquilo que lhe agrada. Você vê que o serviço de Marta não estava agradando o Senhor Jesus. Não estava. Porque ela não estava fazendo a coisa correta, ela não estava fazendo a coisa certa, ela não parou para ouvir. Ela achou que da forma que ela estava fazendo é que era certo. Está entendendo, meu amigo? Está entendendo, minha amiga? Não é da nossa forma, é da forma do Senhor Jesus que agrada a Ele o que viemos fazer. Então, tem pessoas hoje que estão aí preocupadas com o seu trabalho, preocupadas com isso, preocupadas com aquilo, deixa de ir na igreja, deixa de estar participando da comunhão, deixa de estar participando da ceia, deixa de estar participando das reuniões que tem na igreja, de ouvir a palavra, de ouvir ensinamento do Senhor, de sentar para ouvir, porque na igreja você há de convir que quando você chega na igreja, você senta para ouvir ali o que está sendo dito. Às vezes dentro de casa você não consegue, é um barulho, é outro, é uma pessoa chamando, é uma coisa que você tem para fazer. Tá igual Marta, tem pessoas que estão igual Marta, toda agitada, e acha que é de Deus. E não é, acha que está agradando a Deus, não está. Você vê que por causa de Marta não dar atenção ao Senhor Jesus, ela quis dar ordem a ele. Ao ponto, olha só que coisa, a pessoa queria dar ordem ao Senhor Jesus. Olha aqui, ela diz assim, Marta agitada, aqui no versículo 40, de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços, então se aproximou do Senhor Jesus e disse, Senhor, não te importa que a minha irmã tenha deixado que eu fosse servir o Senhor sozinha? Aí ela diz, olha só, ordena-lhe, pois que venha me ajudar. Chegou ao ponto de dar ordem no próprio Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga. Tem gente que é assim,
Não, eu entendo dessa forma, eu creio que é assim. Não, não é assim, que é da ordem no Senhor Jesus. Quando a pessoa não para ouvir os ensinamentos, quando ela não busca intimidade com o Senhor Jesus, ela acaba cometendo erros gravíssimos na fé. Gravíssimos na fé. Porque ela passa a fazer as coisas do entendimento dela e não do Senhor Jesus, não do Espírito Santo. Você vê que Marta, ela estava preocupada em fazer as coisas e não de ouvir, e não de ouvir. E quando uma pessoa, ela não ouve aquilo que ela precisa ouvir para poder praticar o serviço que ela tem para praticar, ela comete erros. Sim ou não? É ou não é verdade? Está entendendo? Está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Não adianta a pessoa estar toda alvoroçada, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tem um monte de cargo, eu sou isso, eu sou aquilo, achando que está fazendo o que é certo. Não, não está. Não está, não agrada. Olha só, ela chega ao ponto de querer mandar no Senhor Jesus, dar ordem a Ele. Quantas pessoas querem dar ordem ao Senhor Jesus? Por quê? Porque não conhece os ensinamentos do Senhor. Não conhece. Não sabe o que o Senhor Jesus quer. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. E hoje em dia, isso tem sido um câncer nas igrejas. E aí as pessoas buscando os seus próprios afazeres, quando não na igreja, na sua própria vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e deixa de ouvir o ensinamento do Senhor Jesus, quebram as suas caras. É ou não é verdade? Ele perdoa de eu falar dessa forma, mas é para você entender, né, melhor o que está sendo dito. É melhor ser assim, ser direto, né, porque a pessoa entende. O Senhor Jesus foi direto com Marta. O Senhor Jesus, olha só o que o Senhor Jesus fala para Marta, que ele foi direto, Respondeu-lhe o Senhor Jesus a Marta: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não será tirada dela. Amém? Olha como é forte. O Senhor Jesus repreende Marta. Fala: Marta, Marta, você está aí se preocupando com um monte de coisa, e não está dando atenção ao mais importante. Maria, ela se dedicou ao mais importante, e isso não será tirado dela. Olha só, olha, meu amigo, minha amiga, ela estava aqui buscando a salvação. Maria estava recebendo a salvação para que ela não viesse perder. Marta não, estava preocupada com a sua vida. Você que está aí preocupado, né, com o seu trabalho. Não, olha, eu não vou na igreja porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo, porque está chovendo, porque está sol, porque eu estou cansado, porque eu estou isso. Você não está agradando ao Senhor Jesus. Está aqui, é bíblico. É bíblico. Por isso, eu estou te dando um endereço da palavra de Deus para você ler e entender. O melhor é buscar a Deus, porque através disso você vai alcançar outras coisas, né? Como disse a palavra, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você vê que o Senhor Jesus repreende Marta e elogia Maria. Disse: olha, ela busca o melhor, mas você não. Você está fazendo tudo errado. Você vê, as pessoas querem servir ao Senhor Jesus da forma delas, achando que estão fazendo o melhor. Não estão. Quer se apresentar. Tem gente que quer mostrar para todo mundo que é mais santo do que os outros, que tem mais comunhão do que os outros, que é o que mais trabalha. Olha, balela, isso aí é coisa de Satanás, porque a coisa mais importante é estar nos pés do Senhor. Foi isso que Maria fez. E isso o Senhor elogiou a atitude de Maria e não de Marta. Então você, por favor, preste bem atenção. Eu sempre digo isso, eu não estou aqui para te apontar, para te condenar.
Estou aqui em nome do meu Senhor Jesus, através do Espírito Santo, para levar o entendimento do Senhor Jesus a você, para que você, e eu também, tá? Porque primeiro recebo eu, venhamos fazer aquilo que é correto, para glorificar o nome de Deus, fazer o que agrada ao Senhor e com isso beneficiarmos das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Isso aí não tem nem como contestar, né? Porque você vê que o Senhor Jesus elogia Maria e não Marta. E aparentemente Marta estava fazendo tudo, mas não agradou a Deus, porque o que ela estava fazendo não era correto. Entende, sim ou não? Você talvez esteja aí como Marta, todo alvoroçado, toda alvoroçada, fazendo um monte de coisa, trabalhando isso, aquilo, não vai na igreja, Deus sabe, Deus entende, não, Deus está no meu controle. Engano. Deus quer que você tire algum tempo para servi-lo, para ouvir a palavra dele, para entender o que ele quer, para depois sim você fazer as outras coisas. Buscar o reino dos céus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, meu amigo, minha amiga? Olha, não se desespere. Não se desespere. Talvez você esteja desesperado porque tem tanta coisa acontecendo, você está desempregado, você está devendo, você isso, você aquilo, e você está botando os pés pelas mãos. Não faça isso. Venha buscar o Senhor Jesus, venha ouvir a voz do Senhor, venha para a igreja, porque na igreja você vai ter um momento de oração, um momento onde o pastor vai estar te ungindo, vai estar consagrando você, tá certo? Vai trazendo uma palavra forte, vamos louvar e adorar o nosso Deus, para que, quando você vier sair dali, você venha estar fortalecido e venha vencer esse mal. Olha, o Senhor Jesus aqui deixou muito claro, né? Muito claro, que ele se hospeda na casa de Marta. Marta convida ele se hospeda. Marta, em vez de aproveitar, Marta abriu mão. O Senhor Jesus hoje está se hospedando na sua casa, através dessa mensagem, na sua vida. Não abra mão disso. Ouça essa palavra, vai orar, vai jejuar, clama ao Senhor, pede perdão dos seus erros, das suas falhas, acerte o seu caminho e passa a ouvir a voz do Senhor. Te digo mais, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Então, não é através dos nossos entendimentos, do nosso conhecimento, que a gente vai alcançar as promessas de Deus. Não, é por ouvir. Então, você que acha que não precisa estar na igreja, que você não precisa fazer a obra de Deus, você dentro de casa você tem Jesus, você está cometendo um grande erro espiritual, e isso pode acabar mal. Tá certo? Pode acabar mal. Vou te dar um exemplo. Quando Eva foi tentada lá por Satanás, né? Satanás já vinha, olha, há muito tempo investindo, ela achou que estava fazendo o que era certo, não tinha nada a ver, Deus entendia. Deus entendia o que ela estava fazendo, Deus sabia, né? Não tinha nada a ver. Ela achou que iria ficar no paraíso, que Deus iria entender e não ia tirar ela do paraíso. Grande engano. Tudo que você planta, você colhe. Quando ela pecou, quando Adão pecou, os dois foram tirados do paraíso. Meu amigo, minha amiga, não perca a oportunidade de ficar no paraíso. Venha para a igreja, venha ouvir a palavra de Deus, venha orar, venha buscar, venha cumprir com as suas obrigações com o Senhor Jesus. Aí sim, quando você ouve, você cumpre com aquilo que é correto. Marta estava trabalhando, estava lá fazendo as coisas, mas não era correto o que ela estava fazendo, porque ela primeiro tinha que ouvir, para depois praticar, tá certo? Olha, eu sou o Bispo Renato da Igreja Nação de Deus, eu estou aqui para abençoar a sua vida. Vem estar em uma das nossas reuniões e eu te garanto que você vai sair do templo do Senhor, da Igreja Nação de Deus, com as bênçãos do Senhor. Vem estar numa das nossas reuniões, tá certo? Olha, que Deus te abençoe, que Deus te guarde,
e que essa palavra venha entrar no seu coração e venha fazer de você uma pessoa muito abençoada. Amém? Entra no meu canal Bispo Renato de Souza no YouTube, se inscreva ali, deixa seu like, para que assim a gente ganhe a pontuação e possa alcançar muito mais vidas, né, por esse mundo afora. Fique na paz, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.